Ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, a Rússia tinha se tornado a União Soviética, e no comando do ditador Joseph Stalin, ela estava querendo se expandir e implementar seu maravilhoso sistema. A Itália estava sob o controle do ditador Benito Mussolini, e ele queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Os japoneses viam seu imperador como praticamente um deus, e o Japão queria se expandir e tinha um sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele precisava conquistar a China, e ele estava no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, tinha um sonho bem comum para aquela época: se expandir e dominar. Porém, ela queria se tornar um grande estado abrangindo todos os povos germânicos e ainda ter seu espaço vital, além de um sentimento de vingança pela humilhação da Primeira Guerra. Essa parte da Alemanha estava sendo ocupada pela França, então a Alemanha vai lá e pega de volta. Além disso, o Tratado de Paz da Primeira Guerra deixava claro que as fronteiras com a França não deveriam ser militarizadas do lado alemão. Então Hitler vai lá e militariza a região. O tratado também deixava claro que a Alemanha não deveria ter um exército grande e avançado. Hitler então investe no exército e aumenta o número de soldados. França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Então, em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, mas nada de sangue derramado. Como os austríacos eram germânicos, eles até que gostaram e receberam Hitler de braços abertos. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Então a Alemanha fala: eu quero essa parada aí. A Tchecoslováquia não gosta nada disso, mas não tinha nada que eles pudessem fazer. Então, na Conferência de Munique, eles acabam cedendo o território, mas com uma condição: a Alemanha deveria parar de se expandir. Hitler disse ok e assinou o tratado que garantia a paz. Daí todos ficaram em paz? Não! 6 meses depois, ele invade metade da Tchecoslováquia, em áreas que viviam tchecos, e os aliados novamente fazem nada. Desse momento em diante, ficou claro que Hitler não queria apenas áreas germânicas, mas sim um território bem maior. Além disso, a Alemanha se expande um pouquinho mais na parte oriental. Enquanto isso, o Japão tinha dominado partes da China e estava tocando terror em cidades chinesas. A Itália começa invadindo a Albânia. Todos pensavam que a Alemanha e a União Soviética se odiavam, porém eles acabam fazendo um pacto de não agressão e secretamente já discutem a divisão de alguns países. Além disso, a União Soviética mandaria alguns suprimentos para a Alemanha. Então, em 39, Hitler quis ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, usando Denzin. Porém, a Polônia estava no meio. Polônia, deixa eu passar no corredor. A Polônia resiste. Então França e Reino Unido falam para Hitler não invadir a Polônia. Então Hitler vai lá e invade a Polônia. Ele achava que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia. Porém, França e Reino Unido ficam putos e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que com a entrada do Reino Unido, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra juntos. Enquanto a Alemanha estava invadindo a Polônia, a União Soviética começa a invadir a Polônia e o país é dividido ao meio entre as duas potências. A União Soviética também tenta invadir a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética somente e não fazia parte do eixo oficialmente. Inclusive, no início, Reino Unido e França mandam tropas para ajudar os finlandeses, porém eles acabam assinando um tratado de paz em 40. Estados Unidos não queriam mais se envolver em conflitos europeus e declaram neutralidade. Entre setembro de 1939 e maio de 40, a guerra fica assim: ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentira. Muitos inclusive achavam que essa guerra não era para valer. Porém, em maio, a Alemanha acaba invadindo a Dinamarca em menos de 4 horas e já começa a invadir a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Os aliados bloqueiam os mares para impedir que a Alemanha fizesse negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. As batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguindo pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade, e depois abriam espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficiente. Depois de dominar parte da Noruega, a Alemanha invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido acaba invadindo a Islândia para evitar uma invasão alemã. Essa parte da França era praticamente impenetrável.
Então os franceses achavam que a Alemanha iria fazer como na Primeira Guerra, invadir o centro da Bélgica e chegar até eles. Então eles mandam seus melhores soldados, junto com todo o exército expedicionário britânico, para a Bélgica. Enquanto isso, os alemães estavam sim invadindo a Bélgica, porém por aqui. Essa era uma área com uma floresta densa e os franceses não achavam que seria possível o exército passar por aqui. Bem, eles estavam errados. Com isso, os alemães fecham os aliados e vão os empurrando até Dunkerque. Sabendo que seria impossível a retomada dos territórios, eles são evacuados para o Reino Unido, deixando todo o seu equipamento para trás. Enquanto isso acontecia, a França já estava em uma situação difícil, pois seus melhores homens estavam na Bélgica e agora na Inglaterra. Paris agora era uma cidade aberta para evitar destruição, como aconteceu em Varsóvia, e o governo se moveu para outra. Os franceses já estavam com dificuldades enfrentando os alemães, mas aí a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 14 de julho, a bandeira nazista é hasteada na Torre Eiffel. A França assinou o Tratado de Rendição no mesmo trem em que a Alemanha assinou o da Primeira Guerra. Ela foi dividida em duas partes, a parte ocupada e a zona livre, que era como um estado fantoche da Alemanha. Essa França de Vichy controlava as colônias. Enquanto isso, a União Soviética invade os países bálticos e a Romênia. A Espanha era meio que aliada da Alemanha, mas ela resolve ficar de fora, pois o país tinha acabado de sair da Guerra Civil Espanhola, que destruiu o país. Porém, eles mandam alguns soldados para ajudar. Inclusive, alguns republicanos espanhóis tentaram ajudar a França durante a invasão alemã. A Itália tenta invadir a Grécia, com isso ela entra do lado dos aliados. Porém a Itália não consegue, então a Alemanha deixa para ajudar eles depois. A Alemanha começa a usar as fronteiras da França para atacar o Reino Unido. Com isso começam várias batalhas aéreas. As três potências, Alemanha, Itália e Japão, tinham muita coisa em comum, e então criam o Pacto Tripartite, ou basicamente o Eixo. Além disso, outros países entraram, como Romênia e Hungria. A guerra acontecia também no norte da África, já que agora os alemães dominavam a França, eles também dominavam partes de suas colônias. Existia um plano de levar todos os judeus dos países ocupados e da Alemanha para a ilha de Madagascar, que pertencia à França. Porém, a Alemanha viu que isso não seria possível durante toda essa guerra. Neste ponto da guerra, muitos judeus viviam em guetos extremamente vigiados em condições horríveis e praticamente sem comida. A Itália luta contra o Reino Unido na África, porém acabam perdendo. Hitler então cria a Afrika Korps, o exército expedicionário da Alemanha na África. Para invadir a Grécia, o eixo precisava passar por aqui. A Bulgária não vê problema e se alia ao eixo. A Iugoslávia também se alia